students, how are you? Você sabe de quem é essa música aqui? Essa música é do Bon Jovi. O nome dela é Living on a Prayer. E ela nos traz o gancho da nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre tempos contínuos. Existem duas possibilidades, no presente e no passado. Mas hoje, apenas no tempo presente. Então vem comigo que vai começar mais uma aula muito bacana. Eu sou o professor Anderson Silva e esse é o Tommy. Solta a vinheta. Muito bem, galera, como eu disse para vocês, nós vamos falar hoje sobre o tempo contínuo. Ele pode ser presente ou passado. E o que vai determinar isso é o uso do verbo to be. Sabe aquele verbo to be que a gente diz, pelo amor de Deus, vamos estudar o verbo to be de novo? Pois é, se a gente não aprender, se a gente não souber muito bem utilizar esse verbo, a gente vai acabar errando o uso do tempo contínuo. Professor, e o que seria então esse tempo contínuo? Sabe quando em português, quando a gente tem construções com NDL no final, como por exemplo eu digo assim, ó, eu estou falando, vocês estão assistindo, eu estou fazendo uma gravação. Então isso aí é um tempo contínuo de algo que está acontecendo, se for no tempo presente, ou de algo que esteve acontecendo, que estava acontecendo, se a gente pensar no tempo passado, beleza? E como a gente coloca isso em inglês? Qual a palavra, qual sufixo vai significar, vai fazer referência ao uso de um tempo contínuo? É o famoso ing, tá certo? Primeira coisa, nunca fale o G. Vou te mostrar. Veja só, na frase eu estou falando, em inglês seria mais ou menos assim, ó. I'm speaking. E nunca, pelo amor de Deus, nunca diga I'm speaking. Não faz isso não, pelo amor de Deus, beleza? Tempo contínuo, dica aí para a pronúncia, a gente não fala esse G final, vai até o N. Se vocês observarem na música que estava aqui, pesquisar essa música lá no YouTube, vocês vão ver que a escrita dela tem living até o N. Living on a prayer, até o N, certo? Não se fala esse G, tá bom? Então, por favor, não cometa esse erro também. Então, preste bem atenção. Professor, como é que eu vou formar tudo isso? Toda palavra que tiver ing, ela vai estar no tempo contínuo? Não é bem assim. Toda palavra, para que esteja no tempo contínuo, para que toda frase, né, todo verbo, enfim, para que ele esteja no tempo contínuo, eu preciso colocar ing no final do verbo principal. Mas nem toda palavra que tenha ing vai estar no tempo contínuo. Observe aqui, ó, o nome dessa série que eu acho muito bacana, The Walking Dead. Você vê que ele tem no nome walking até a letra K. Walk significa o verbo andar, caminhar, enfim. Walking seria, por uma lógica, caminhando, andando. Mas aqui eu tenho assim, ó, o walking, the walking. Então seria algo como ou andando ou caminhando. Não cabe muito bem aqui. Então veja, nem toda palavra que tem ing vai ser também um tempo contínuo. Para que eu tenha tempo contínuo, eu preciso observar uma coisa. Eu preciso de um sujeito, aquele cara que está praticando a ação. Né? Eu preciso do verbo to be no tempo presente, se for presente contínuo. E aí aqui é importante a gente fazer uma revisãozinha sobre o verbo to be. Se você colocar na ideia do verbo to be, o que seria isso? O verbo to be é um verbo só, que em português representa dois. O verbo ser e o verbo estar. Beleza? Então isso às vezes causa uma certa confusão na cabeça de alguns alunos. Mas quando a gente olha para o verbo to be, a gente vai ver na verdade essas três palavrinhas aqui, ó. Am, is, are. Certo? Essas são as formas verbais do verbo to be. Elas vão se adequar com os pronomes, como a gente pode ver aqui. Então, dessa maneira, a gente vai utilizar o ing no verbo principal. Então, vamos começar a observar aqui, ó. A frase inicial que eu disse para vocês foi eu estou falando. Então, o eu vai ser o nosso sujeito. O estou é o verbo to be, então I am. O verbo falar, to speak. Lembrando que esse to, ele significa esse AR que a gente tem no final dos verbos. Então, quando eu escrevo to speak, na minha cabeça, quando eu olho para isso, eu vejo falar. Entendido? Quando eu tiro esse to, eu não tenho mais essa construção falar. Não tem mais esse AR no final. Então, eu vou tirar esse to, vou colocar aqui o speak e também ing. Aí eu tenho a ideia de falando. Como é que eu tenho certeza absoluta que esse ing que aparece aqui
é de fato um tempo contínuo. Porque eu tenho nele aqui, eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo to be concordando com esse sujeito e eu tenho ing no verbo principal dessa frase. Então, I am speaking ou I'm speaking significa eu estou falando, ok? Beleza? Preste bem atenção numa coisa. Não é simplesmente chegar, tirar o to desses verbos, colocar o ing. Não é bem assim que funciona a coisa não é bagunça não, entendeu? A gente precisa de algumas regras gramaticais. Dizem que o inglês é difícil, a gramática do inglês é chata. Eu, particularmente, acho a gramática muito interessante. A gramática é boa também e a gente deve também estudar gramática, certo? Essa é uma opinião particular minha. Não que seja assim de forma exacerbada, não é que você tenha que estudar só gramática no inglês e tal, e ficar aquela coisa meio, sabe, fechada. Não. Mas você precisa também falar gramática, estudar gramática. Para que você não venha e diga assim, eu é aluno. Não, eu é não. Eu sou o aluno. Né? E nós somos o quê? Nós é estudante. Não, nós é estudante não. Nós faz. Não, nós faz não. Nós fazemos. E a gramática ela vai nos ajudar a colocar essas frases de forma gramaticalmente correta, tá certo? Agora tudo bem. A gente precisa entender que existem vícios na nossa fala. Né? A sociolinguística vai trazer isso pra gente, mostrando pra gente que a maneira como eu vejo os meus amigos falarem, as pessoas nas ruas falarem também, de repente eu vou pegar aquela informação, vou internalizar aquilo e também vou falar. Então, lógico, eu preciso saber onde eu vou usar o meu discurso. Se ele tem que ser um discurso mais polido, de acordo com a norma culta, ou se eu posso simplesmente dizer trabalhar, se eu posso dizer mulher, se eu posso dizer problema, sem problema nenhum. Mas se eu estou escrevendo a redaçãozinha lá do Enem e tal, então você não vai colocar que nós faz o trabalho. Não, né? A gente não pode fazer isso, tá bom? Só a questão aqui, um parêntese sobre adequação de linguagem, tá certo? Da nossa linguagem, como a gente precisa adequar. Mas voltando para a nossa ideia, perceba bem uma coisa. Eu disse para vocês que a gente não vai colocar o ing na frente dos verbos de qualquer maneira, não é assim que funciona a coisa. Existem pelo menos 3 regrinhas que a gente precisa observar. Primeira delas, regra geral. Como é que é essa regra geral? Foi o que eu fiz com o speaking. O verbo é to speak. Vou pegar outro verbo agora, to work. O que eu vou fazer? Vou retirar esse to, tanto de um verbo quanto do outro. Vou colocar speak. Vou colocar ing. Isso sem mexer em mais nada, certo? Eu tenho a palavrinha aqui, ó, speak. Eu tenho a palavrinha aqui, ó, work. E eu coloco ing. Nisso eu tenho o quê? Falando e tenho também trabalhando. Porque work, to work, é trabalhar. Lembra daquela ideia do AR no final? To work. Então aí eu tenho um AR no final. Esse AR me coloca o verbo no infinitivo. Eu não posso dizer assim, ó, eu trabalhar muito. Não devo fazer isso. Quando eu vou escrever esse tipo de frase em inglês, o que eu preciso fazer? Eu retiro aquele to. E aí eu vou conjugar o verbo corretamente, tá certo? Então observa bem isso daí. Primeira regra já foi. A segunda regra me diz o seguinte, que nos verbos que terminam em E, eu retiro esse E e coloco ing. Professor, quais verbos seriam esses? Preste bem atenção como está aqui, ó. O verbo to love. To love é o verbo amar. Nada mais legal do que amar, certo? Então veja só, to love. Eu vou retirar esse to, vou colocar aqui L-O-V, porque ele termina em E. Eu retiro esse E e coloco ing. Então eu digo assim, ó, você está amando. Então eu coloco você, pronome você, you. Eu coloco o verbo to be, a forma verbal, que vai estar em concordância com esse pronome. Então eu digo you are. E aí logo depois vem o verbo love. You are loving, certo? You are loving. Então digo o quê? Que você está amando, beleza? Terceira regrinha. A terceira regra me diz que naqueles verbos que são verbos curtos e que terminam na combinação CVC. O que é isso? Consoante, vogal e consoante. Quando eu tenho esse tipo de verbo, o que é que vai acontecer? Eu vou duplicar a última letra e aí então eu vou colocar o ing.
Professor, quais são os exemplos? Eu digo assim, ó, o ônibus está parando. Então eu vou dizer the bus, e aí lembra que the bus é ele, o ônibus é ele, só que não é uma pessoa. Então eu vou utilizar o pronome it. Então, the bus, né, it, the bus is stopping. Veja que ele termina em CVC, consoante, vogal, consoante. Eu vou duplicar a última letra, que é o P, e aí então eu coloco o ING, beleza? Então, the bus is stopping. Para a gente finalizar isso aqui, eu tenho mais duas informações. A gente precisa colocar também essas frases no tempo, na forma negativa e na forma interrogativa. Como é que eu vou fazer isso daí, professor? Veja, o tempo contínuo, ele é formado pelo auxiliar, verbo to be. Então é nele que vai a negativa, é nele que vai também a interrogativa. Como é que fica a frase afirmativa da coisa? Eu digo assim, ó, sujeito, verbo to be, concordando com o sujeito, um verbo principal mais ing. Por exemplo, eu estou trabalhando, você está falando, ela está lendo. Então, como é que eu faço tudo isso na forma negativa? Eu vou negar simplesmente o verbo to be. De novo, se você aprender o verbo to be, você vai aprender um monte de tempos verbais que vão aparecer aí no inglês, porque o verbo to be ele é auxiliar, então ele vai aparecer em muitas construções aí. Por isso é muito importante aprender o verbo to be, beleza? Então, vê só, bota aqui a ideia. Eu estou falando, para negar isso daqui, como é que eu vou fazer? I am not, ok? I am not speaking. Eu não estou falando. Perceba que se a gente fosse traduzir palavra por palavra, nós teríamos mais ou menos assim, ó. Eu estou não. O inglês, ele joga essas pegadinhas pra gente. A gente precisa prestar bem atenção para não cair nessas armadilhas que a gramática inglesa coloca pra gente, beleza? Então, I am not speaking. He is not working. She is not reading, ok? Beleza? Para fazer a forma interrogativa, como é que eu vou fazer? Quando eu estou lá no verbo to be, eu preciso alternar a posição de pronome e verbo to be. De forma que primeiro eu tenha o verbo to be, depois eu tenha o pronome. Não necessariamente ele vai iniciar a frase, mas obrigatoriamente ele vai ficar antes do verbo to be. Aí você vai dizer assim, professor, mas tu estava assistindo uma série? Nesse momento agora de quarentena, ninguém sai de casa, já zerei todas as séries que eu gosto. E numa dessas séries eu vi que a menininha lá, a personagem lá, ela não fez essa troca entre pronome e verbo to be. Ela simplesmente falou como se fosse a frase afirmativa. Aí a gente tem uma questão que é o seguinte, é o inglês falado, né? Então não necessariamente ele vai obedecer as regras gramaticais todas bonitinhas, todas certinhas ali, certo? Quando a gente fala português, a gente obedece todas as regras gramaticais? Muitas vezes não. Então a gente, lógico, vamos aprender na forma correta, gramaticalmente falando? Vamos. Mas a gente não pode ficar preso a isso e imaginar que aquela doidinha lá da série não sabe falar inglês. Ela fala coisado, ela fala errado. Não, não é bem assim, tá certo? Então o que vai acontecer aqui, ó, na frase você, frase afirmativa, observe aqui. Você está lendo. You are reading. Se eu for negar isso daqui, vai ficar como? You are not reading. Beleza? Se eu for fazer a interrogativa disso, como é que faz? Verbo to be primeiro, sujeito depois, fica facinho. Então fica mais ou menos assim, ó. Are you reading? Are you reading? Beleza? Tá massa? Pessoal, coloque aqui nos comentários o que você acha, qual é a sua dúvida, certo? Ficou alguma dúvida? Como é que eu transformo um verbo que está no infinitivo com esse to e coloco lá no tempo contínuo, no presente contínuo, beleza? Se você tem alguma dúvida, escreva aqui. Se você não tem dúvida, me ajuda. Faz como? Coloca aqui nos comentários também exemplos de frases com diversos verbos aí, quaisquer, aquele que você quiser. Só que você vai colocar o seguinte, você vai colocar a frase na forma afirmativa, a frase na forma negativa e a frase na forma interrogativa, beleza?
Faça isso aqui, vamos compartilhar esse conhecimento. Aquilo que você aprendeu, repassa para o seu amiguinho, porque de repente ele está precisando saber também, vai fazer uma provinha amanhã e tal, e já ajuda o carinha, beleza? Então, compartilhe essa informação, curta esse vídeo, isso é muito importante, se inscreva no canal e tome, meu amigo, é para você.